O cristão, por crer na providência, deve afirmar que Deus conhece coisas particulares. Mas existem argumentos fortes contra essa visão. Vamos ver como que Santo Tomás responde. Os 7 maiores argumentos contra a ideia da providência quanto aos particulares que se seguem são bastante fortes. Serão devidamente respondidos pelo Santo Tomás de Aquino. Primeiro argumento. Sendo a singularidade matéria assinalada, matéria signata, nada imaterial pode conhecê-la. Um bom argumento. Segundo argumento. Os singulares não existem sempre e não podem ser conhecidos quando inexistem. Por conseguinte, um ser imutável não pode concebê-los. Outro argumento forte também, apelando quase para a mesma ordem entitativa do primeiro argumento. Terceiro argumento. Os singulares são contingentes e não necessários. Deste modo, não pode haver conhecimento certo deles, exceto quando existem. Então seria necessário a existência, a assinalação da matéria, para que pudesse se ter certo conhecimento dele. Mas, fui interrompido aqui. Acho que eu estava no argumento 3. Argumento 3. Os singulares são contingentes e não necessários. Desse modo, não pode haver conhecimento certo deles, exceto quando existem. Acho que era isso. Foi nesse ponto que eu tinha sido interrompido. A existência, aquilo que carrega o ser e que plasma na realidade, precisaria estar plasmada, portanto atualizada por si mesma, antes que o próprio poder divino tivesse emanado para essa plasmação. Então esse é um problema real mesmo. 4. Alguns singulares se devem a volições, e estas só podem ser conhecidas pela pessoa que deseja. 5. Ou argumento 5. Os singulares são em número infinito, e o infinito como tal é desconhecido. Essa não é uma objeção tão forte assim, porque aí você tem a distinção de infinito potencial e infinito atual. 6º argumento. Os singulares são vis demais para ganharem a atenção de Deus. Argumento fraco também. 7º argumento. Em alguns desses singulares há mal, mas Deus não pode conhecer o mal. Resposta. Tomás responde que Deus conhece os singulares como sua causa, que ele conhece as coisas que ainda não existem, tal qual um artífice fabrica sua obra. Daí a ideia da arte, que é a disciplinada ordenação de certa matéria com um propósito de certa perfeição. Lembre-se que até na matéria signata deve existir uma certa informação para que essa matéria signata ela consiga conceber um primeiro acidente. Este primeiro acidente, que é correspondente aos corpos, só é possível que seria a delimitação, só é possível se já há composição aí de uma essência composta, ou seja, a essência qual não é apenas a substância formal da coisa, mas já a primeira e segunda substâncias envolvidas no próprio contexto hemimórfico, que conhece os contingentes futuros, porque vê tudo o que está no tempo como se fosse presente, fato. Uma vez que ele mesmo não está no tempo, e que ao contrário de nós, conhece nossas mentes e desejos secretos, bem como mais uma infinidade de coisas. Ele conhece o que é trivial, porque nada é inteiramente trivial, e tudo possui alguma nobreza. Sim, tudo que existe possui o bem, porque a própria existência já faz com que o ente seja inerido de certa participação do ser. Portanto, há nobreza naquilo que existe, desde os seus contextos mais materiais até os seus contextos mais espirituais. Isto é, cada um das potências da alma, e aquelas inclusive que não têm potências da alma, como sendo no reino mineral, ainda assim, de certa maneira, tem uma nobreza em mimetizar, em participar enquanto ente, ou seja, daquilo que é do próprio ser de Deus, que é por si só. Caso contrário, Deus só conheceria a si mesmo. Muito bom ponto, então vou ler novamente isso. Ele conhece o que é trivial porque nada é inteiramente trivial e tudo possui alguma nobreza. Caso contrário, Deus só conheceria a si mesmo. Além disso, a ordem do universo é nobilíssima.
o que não pode ser percebido sem que se conheçam também as partes triviais. Por fim, Deus conhece as coisas más, porque conhecer o que é bom implica em conhecimento do mal que lhe é oposto. Isso aí é a dialética concreta, né? Não aquela dialética que nós ouvimos falar por aí, posicionada dentro da própria retórica, como sendo uma arte conversativa, mas a dialética concreta, que é aquela que exaure daquilo que é prometeico o seu epimeteico também. Em Deus a vontade. Sua vontade é sua essência e tem como principal objeto a essência divina. Ao desejar a si mesmo, Deus deseja também as outras coisas, pois Deus é o fim delas todas. Quando Deus ele deseja todo mais, deseja-o porque o próprio ente participa do ser. O ens é o partícipe presente do esse, que é o ser. Ele deseja até mesmo aquilo que ainda não existe. Até porque essa distinção do ainda não faz sentido desde a eternidade da criação, né? Aí nós chamamos de eternidade passada dentro da teologia dogmática. Deseja ademais seu próprio ser e bondade, mas embora deseje outras coisas, ele não as deseja necessariamente. Há um livre-arbítrio em Deus. Uma razão pode ser atribuída à sua volição, mas não uma causa. Claro, não uma causa. Ele não pode desejar coisas impossíveis em si mesmas. Por exemplo, não pode tornar uma contradição verdadeira. Isso porque decorre do próprio ser de Deus, através daquilo que é conhecido dentro da metafísica modal, metafísica modal, claro, do ponto de vista teológico, enantiomorfismo com simplicidade divina. Não pode decorrer de Deus certas análises e proposições lógicas cujas quais são garantidas pela sua própria natureza. Então, é de acordo com a própria natureza de Deus. Isso também é muito conhecido pelo argumento transcendental. É parte da própria composição natural de Deus as três leis da ontologia ou as três leis da lógica. A lei de identidade, que Deus é Deus, ser é ser. A lei da não contradição, Deus não é não Deus, ou ser não é não ser. E a lei do terceiro excluído, que não existe nada entre o ser e o não ser. Não pode existir um intermédio aí. Mas isso decorre diretamente da natureza de Deus, da própria natureza divina. O exemplo que o santo menciona a fim de assinalar algo que ultrapassa até o poder divino não é tão feliz. Ele afirma que Deus não poderia fazer um homem converter-se em asno. Parece que eu mesmo, com a minha própria natureza, refuto essa posição de São Tomás de Aquino. Eu sou realmente um homem que converteu-se em um asno. Em Deus existem o deleite, a alegria e o amor. Deus nada odeia e possui as virtudes contemplativa e ativa. Ele é feliz e é sua própria felicidade. Até porque, se nós em mímese, né, o nosso espírito em mímese, ele copia a excelência divina, claramente analogada inferiormente em nós, mas também com trânsito de intenção, nós procuramos o bem último, mas Deus também procura o bem último. A diferença é que Deus, procurando o bem último, que é si mesmo, refere-se à sua própria criação como algo do próprio, daquela voz enunciada pelas 5 vozes de Porfírio. Eu não me lembro agora se é de Porfírio, mas aquelas 5 vozes que tem entre elas, se eu não me engano, substância, gênero... Não tem substância, é gênero, espécie, diferença, acidente próprio. Então, como sendo próprios de Deus, na medida em que tem em Deus algo que nos analoga diretamente com uma espécie de univocidade de transferência. Veja aqui que essa univocidade de transferência não nega de maneira alguma a analogia do ente tomista, mas sim mostra que existe uma relação direta entre o analogado inferior e o analogado superior em analogia de proporção própria e não em analogia de atribuição intrínseca, que conecta de maneira unívoca o ser de Deus e o ser do homem, obviamente respeitando a intenção do homem, o que pode até inclusive dar características de uma analogia do ente também para na ordem do operar dentro de Santo Tomás de Aquino. Acho que era isso.